Fala galerinha, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Para você que é novo aqui no canal, não se esqueça aí de se inscrever e deixar o seu like, tá? Antes de entrar no conteúdo, né, como sempre, vale a pena você conferir os links que estão aqui na descrição desse vídeo. Tem um material muito bacana para quem está estudando aí para fazer a prova do Enem e outros vestibulares, tá? Tem um conteúdo muito top, conteúdo aí, um resumão com ilustrações, uma forma muito didática aí e muito simples, fácil de você aprender, tá? Então vai lá, confere aí no link que está na descrição desse vídeo, tá bom? Confere também os meus outros canais, que também estão aqui na descrição desse vídeo. Bom, se você caiu aqui nesse vídeo, vale lembrar que esse vídeo ele faz parte de uma playlist, tá? Nós estamos abordando aqui os compostos inorgânicos e estamos falando da água. Então, se você está caindo nessa aula aqui, tá? Volta lá para a primeira aula, assiste a playlist inteira para você poder compreender todo o assunto, tá bom? Essa aqui é a parte 2 das propriedades da água. Bom, gente, hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o calor de vaporização, pessoal. Tem um conceito aqui muito bacana, tá? Eu não encontrei conceito melhor do que esse para trazer para vocês, tá bom? Esse calor de vaporização, pessoal, é a quantidade de energia, ou poderia dizer que é a quantidade de calor, necessária para separar as moléculas da fase líquida de uma substância e levá-las até a fase gasosa. Bom, para você que está se deparando com esse conceito pela primeira vez, pode estar um pouquinho confuso aí na tua cabeça, né? Em outras palavras, gente, é a quantidade de calor que faz a água evaporar, tá? Que faz a água passar do estado líquido para o gasoso, tá bom? Na realidade, lá na química, nós entendemos que o que faz uma matéria mudar de estado físico é justamente esse grau de agitação entre as moléculas. Então imagina que as moléculas ali, elas estão coladinhas umas nas outras, tá? E aí elas começam a se agitar. À medida que elas se agitam, elas vão gerando mais calor, tá? Que a gente chama de energia térmica. Quanto mais ela se agita, maior vai sendo a produção dessa energia térmica, tá certo? Quanto maior for o grau de agitação, isso vai fazendo com que as moléculas elas se separem, tá? Se separando, ela vai mudar a sua fase física, vai passar do estado líquido para o estado gasoso, tá bom? A evaporação da água, pessoal, ela só ocorre quando o calor fornecido ele é suficiente para poder quebrar as ligações de hidrogênio, tá? Perdão. Então, com o desprendimento dessas moléculas aí, é que nós temos essa mudança de fase, tá? E isso é muito bom, gente, porque isso auxilia no controle da temperatura corporal de muitas espécies de seres vivos, tá? Por exemplo, quando o suor evapora, ele vai retirar da nossa pele o calor, né? Nos resfriando. Então, com uma medida de defesa aí para o nosso corpo, tá bom? E essa energia, pessoal, esse calor fornecido para que a água ela evapore, tem que ser um calor superior a 100 graus Celsius, tá? E isso é muito bom porque nós dizemos que não é necessário uma quantidade pequena de calor para que a água ela mude de estado físico, né? Saia do líquido para o gasoso. Tem que ser uma quantidade grande de calor. Tem que ser 100 graus Celsius ali, né? Imagine você, se você está num dia muito quente, tá? Tá fazendo ali 38, 39 graus. E essa quantidade de calor é o suficiente para que a água evapore. Já imaginou isso? Vocês aprenderam que lá na nossa primeira aula, mais de 70% do nosso corpo é composto de água, né? Então imagina se toda essa água ela evaporasse com uma temperatura tão pequena de 39, 40 graus Celsius. Então isso levaria à extinção da espécie humana, né? Por isso que o calor de vaporização ele está ali na casa dos 100 graus Celsius, tá? Isso é muito importante, isso ajuda a ter uma qualidade de vida aí para a espécie humana e animal, tá?
Uma outra propriedade da água, pessoal, é o chamado calor de fusão, tá? Esse calor de fusão aqui, ó, é a quantidade de calor necessária para que a água ela passe do estado sólido para o estado líquido, tá certo? Todas as substâncias, pessoal, elas apresentam temperaturas específicas, tá? Nas quais elas vão passar ali de um estado físico para o outro, tá bom? No caso da água, a quantidade de calor necessária para que a água ela passe do estado sólido para o líquido tá nas casas ali dos 0 graus Celsius, tá? Então tem que ser dentro dessa temperatura aqui, ó, de 0 graus Celsius, sobre a pressão de 1 atm, né? Que é 1 atmosferos, tá? Para que a água ela passe do estado sólido para o líquido, tá bom? Se nós tivermos uma temperatura superior a essa, não vai ocorrer a mudança de fase, tá? Tem que ser 0 graus Celsius, certo? A gente chama isso de calor de fusão da água, tá bom? Uma outra propriedade da água é que a água ela também possui um ponto de solidificação, tá? O que vem a ser esse ponto de solidificação? É uma temperatura, pessoal, que faz com que a água ela passe do estado líquido para o sólido. E essa temperatura, gente, ela tem que ser inferior a 0 graus Celsius, tá? Então, se nós estivermos numa temperatura superior a isso, a água ela não vai sofrer essa mudança de estado físico, tá bom? Então, tem que ser uma temperatura inferior a 0 graus Celsius. Essa característica da água, pessoal, ela é muito vantajosa para a manutenção da vida em geral, tá? Principalmente em locais que as temperaturas elas são mais baixas, tá certo? Se a água ela congelasse, né, por exemplo, em temperaturas elevadas, os seres vivos eles poderiam morrer, até porque a água no interior das células ali iriam congelar, e isso levaria a um aumento celular, né? As nossas células sofreriam uma espécie de dilatação e, consequentemente, elas iriam se romper e levar à morte de outras células também, né? Uma outra vantagem, pessoal, da solidificação é que a água ela é menos densa quando ela está no estado sólido, tá? E por esse fato de ela ser menos densa, ela vai permitir uma formação de uma camada congelada sobre os rios e os mares. Então, quando você vê ali uma geleira, por exemplo, é justamente devido a essa diferença de densidade, tá? E aí essa película que se forma acima da superfície, ela também funciona como um isolante térmico, e isso com certeza favorece, né, aos ecossistemas aquáticos de regiões mais frias, tá? Então tudo isso aí é vantajoso, tá? São as vantagens do ponto de solidificação, tá certo? E a água, pessoal, nós não poderíamos passar essa aula sem dizer isso, né? Ela tem o chamado poder de dissolução, tá? Ela é conhecida como solvente universal. Uma das características da água é que eu posso dizer até que a característica que mais se destaca é justamente essa, o poder de dissolução, tá? Essa característica aqui, pessoal, de dissolução, de água ser um solvente universal, ela está associada à polarização da molécula de água, tá? Lembra nas aulas passadas que nós falamos que a água ela tem polaridade. Então, quando a água ela entra ali em contato com outras moléculas polares, ela tende a envolver as moléculas do soluto, né, separando essas moléculas. E aí isso faz com que a água ela atue como um solvente de compostos polares, né? Pela regra da química semelhante, vai dissolver ali semelhante, tá? As substâncias que são polares e que se dissolvem na água, nós vamos chamar essas substâncias de substâncias hidrofílicas, tá? E por outro lado, né, as substâncias que não se dissolvem na água, ou seja, as substâncias sem polaridade, são denominadas de substâncias hidrofóbicas, tá?
Um exemplo disso é o óleo, tá bom? Esses conceitos são importantes, principalmente quando nós estivermos estudando a célula. Vocês vão perceber lá na aula de citologia que a nossa célula ela é formada por uma bicamada lipídica, né? São fosfolipídios ali que estão envolvendo a membrana plasmática, né? Estão formando a membrana plasmática. E esses fosfolipídios têm uma porção que é hidrofóbica e tem uma porção que é hidrofílica, tá? Então esses conceitos aí também vão ser importantes quando chegarmos nessas aulas aí mais à frente, tá? Então, gente, nós finalizamos por aqui, tá? Todas as informações que eu queria passar para vocês sobre a água. Lembrando que esse é um conteúdo de 9º ano, tá bom? Nós fechamos aqui sobre a água e na próxima aula nós já vamos conversar sobre os sais minerais. Tranquilo? Forte abraço e até o próximo vídeo.